Mas eu quero trazer, Ernesto, uma provocação para o senhor, no seguinte sentido. A gente consegue colocar aqui o videozinho do Barroso, Torre, falando com o pessoal da OEA? Vamos colocar para o Ernesto? Acho que ele vai subir ali, o vídeo da OEA no Brasil. Só um detalhe desse vídeo, tá, pessoal? O vídeo foi replicado pelo Metrópolis e ele está mudo. Eu achei isso interessantíssimo, Ernesto. O vídeo da reunião mudo. A gente não sabe o que eles estão falando. Depois, a imprensa tentando falar com ele, sem sucesso. Falar com o diretor aí da OEA que veio visitar o Brasil. Pedro Vaca. O nome dele é Vaca mesmo. Pode abrir. Ernesto, tem muita gente com esperança de que isso pode gerar algum resultado, e tem gente que fala, não vai adiantar nada. Mas isso não pode impedir as pessoas de aproveitarem os espaços e de denunciarem, mesmo que a OEA não faça absolutamente nada com isso, e é uma possibilidade. Todos esses canais têm que ser escancarados e têm que ser desnudados, não é mesmo? E a melhor forma de fazer isso é tentando ocupá-los, esses espaços. Claro, Marco Antônio, concordo plenamente. Isso tudo resulta de tudo que tem sido feito um esforço por muitas pessoas, né? Inclusive por vocês aqui no seu canal, por você, de chamar atenção para aquilo que está acontecendo no Brasil. Isso é o esforço de talvez milhares de pessoas que ao longo desses últimos anos de ditadura disfarçada tem chamado a atenção. Olha, no Brasil não existe liberdade de expressão, no Brasil existe uma perseguição sistemática, uma corrente política, uma politização da justiça, etc, etc. Né? Então, de tanto pingar nessa pedra dura aí, dessa ditadura, né, que essa água está abrindo um pouco de espaço. Então, não é à toa que esse pessoal caiu de paraquedas, é porque tem muita gente falando isso, tem criado uma massa crítica, né, uma massa crítica de pessoas que denunciam isso. Né? Por mais que exista, então, talvez uma vontade inicial mais favorável a linhas de esquerda por parte da Comissão de Direitos Humanos da OEA, o que é uma coisa histórica, ainda assim eles vão ter que fazer alguma coisa, né? Vão ter que prestar algum tipo de satisfação sobre essa viagem. Se eles fizeram essa viagem, não é porque está tudo bem, né? Não estão fazendo viagem para países onde não há nenhum tipo de denúncia sobre liberdade de expressão. Então, pode dizer, não, vai ser para passar o pano e tal, mas não, eu não acredito não. Mas, você falou, é fundamental, né, que os espaços sejam usados. É um espaço oficial, que é muito respeitado. Como eu disse, ele é tendencioso, todo mundo sabe, já trabalhei muito, já fui chefe de departamento que cuida de OEA no Itamaraty. Existe uma tendência favorável à esquerda na Comissão de Direitos Humanos, mas ela tem uma repercussão, não acredito que essas pessoas venham aí de má fé, né, já programadas para dizer que não existe nada. Então, eu acho que é uma perspectiva que se abre. Né? Claro que vai haver um esforço aí do governo brasileiro de controlar a narrativa, né? Mas, enfim, nós precisamos confiar que haja, então, o mínimo de uma caixa de ressonância, no caso da OEA. Não é o que vai, acho que, resolver, mas pode... Né? Inclusive porque a Comissão de Direitos Humanos ela tem a faculdade simplesmente de fazer um relatório, ela não vai mandar que nada aconteça. Mas eu acho que o fato em si é extremamente relevante. E só uma dúvida antes de jogar para o Wagner e para a Sté perguntarem. Assim, usando bom senso, Ernesto, é normal o cara visitar o país e a primeira entidade que entra em contato é a entidade objeto das denúncias? Olha, não é tão anormal assim, não. Né? Não é tão anormal. Enfim, eles são uma entidade que tem uma relação com as instituições brasileiras, né, a Comissão de Direitos Humanos. Então, acho que faz parte. Isso aí eu não estranho tanto, não. Né? Tem que ver, claro, o que eles vão fazer disso. Né? Claro, não deixa de ter uma certa simbologia,
né? Veja, ali no vídeo, sentado logo à direita do Vaca, da OEA, quem está é o embaixador do Brasil junto à OEA. Então, portanto, veio de Washington para acompanhar pelo menos essa visita ao STF, né? Então, quer dizer, o embaixador junto à OEA faz parte do executivo, né? Representa, então, de alguma maneira, o executivo ali, o governo brasileiro junto a essa missão, está ali, enfim, claro, é uma questão um pouco cerimonial, mas parece dar a entender também que o executivo quer, de alguma maneira, estar presente. Eu não sei se alguém do Itamaraty vai acompanhar todas as atuações, acho que não, da comissão da OEA, mas, enfim, claro, normalmente o que existe num país, né? A impressão de que se existe um problema de liberdade de expressão é porque esse cerceamento de liberdade de expressão vem das autoridades, né? Então, quais são as autoridades? Tá bem, você vai ouvir, né? Inclusive para confrontar com aquilo que ele vai escutar depois. Então, eu acho que é pertinente. De modo geral, eu acho que é pertinente. Eu não vejo problema maior com isso, não. Eu pergunto porque muita gente tá assim, né? Tá olhando. Claro. Tá tentando entender o que está acontecendo. Sté, tem uma pergunta para o ministro? Ministro, eu considero que é natural as pessoas estarem com o ceticismo pessimista aflorado, porque toda vez que a gente vê o mundo mudar é para pior, né? Feliz ou infelizmente, essa que é a nossa realidade. Mas tem uma coisa que eu acho bastante interessante para trazer sobre isso, que o senhor Pedro Vaca, ele é, logicamente, um esquerdista globalista, contudo, ele não é da ala comunista pura e simples do Foro de São Paulo, me parece que ele é do diálogo interamericano, ou seja, ele está mais alinhado para a turminha social-democrata, então ele gosta mais de dinheiro do que o normal, e ele gosta mais das benesses que os Estados Unidos podem proporcionar do que a turminha que gosta de Cuba e Venezuela, né? Então, ele tem aí um histórico de ter denunciado já as violações de direitos humanos em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua. Agora, tem uma coisa dentro desse escopo que me chamou muita atenção, que o Trump ele já está articulando o novo chefe da OEA. Então, eu queria saber se o senhor acha que isso tem alguma coisa a ver com isso, tá? Porque talvez esta nova articulação, o senhor Pedro Vaca possa vir a rodar ali, então ele precisa seguir pelo menos o mínimo da agenda do Trump, e é isso que me deixa com aquela pontinha de otimismo. Inclusive, quem sugeriu para o gabinete do Van Hatten, né, e ajudei ele lá o gabinete dele a fazer, fui eu, a Paula Marisa e a Debs, lá atrás, né, lá em 2022, entendeu? Então, lá em 2022, a gente conversou e falou, cara, tem que trazer esses caras aqui, eles precisam ir até a Papuda e até a Colmeia, ver a situação dessas pessoas e conversar com elas, porque senão o que acontece? De lá, ele liga aqui para uma videochamada para o ministro e pronto, a verdade está posta. Entendeu? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu lá atrás, né? Para se entender por que eles vieram. Desculpa, perdão, te interromper, acho que é isso. Perfeito, Sté. Não, parabéns, então, realmente, essa ação foi decisiva, como eu mencionei, acho que uma das que se destacaram nessas centenas de ações aí que, no fundo, estão levando a isso, talvez como um primeiro passo, né, de uma visualização mundial do que acontece no Brasil. Mas, olha, a Comissão de Direitos Humanos, o que é a Comissão de Direitos Humanos? Ela é uma espécie de Ministério Público, tá? Ligado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um tribunal que, sim, pode julgar governos por atentados contra os direitos humanos. Mas, para chegar num julgamento lá, precisa passar por uma denúncia ou alguma coisa assim. Então, a comissão é como se fosse o Ministério Público. A comissão aqui recebe, analisa, né, e, eventualmente, leva um caso para a corte. Tá? Então, como tal, ela é mais ou menos independente da estrutura da OEA. Então, ela não obedece às instâncias decisórias da OEA, que são o Conselho de Ministros, o Conselho de Embaixadores, por exemplo, lá, o Conselho Permanente da OEA, onde estão representados os governos dos países membros da OEA. E o mandato, se não me engano, dos comissários é fixo. Tá? Não pode chegar um novo secretário-geral da OEA, que também não tem poder decisório sozinho, e tirar. Também acho que deve ter algum tipo de processo de impeachment, uma coisa assim. Mas não pode chegar e simplesmente, ou se tiver uma maioria dos países da OEA, querer tirar um comissário. Não, eles são eleitos pelos países, mais uma vez eleitos, esses comissários, que seriam os membros, os procuradores, né, os membros desse Ministério Público,
eles têm um mandato fixo, agora não me lembro exatamente de quantos anos. Então, agora, claro, existe a forma, existem os ventos políticos lá dentro, né, que sopram de um lado ou do outro. E acho que certamente esses ventos estão soprando mais no sentido de uma visão, como é que eu vou dizer, contra o globalismo, contra o totalitarismo, contra o comunismo na região e no mundo. Então, isso cria um ambiente, né, que eu acho que é mais favorável a que se denunciem, né, abusos contra direitos humanos cometidos por governos associados a projetos totalitários, a projetos comunistas, a projetos globalistas. Muito bom. E aí, Wagner, tem uma pergunta para o Ernesto? Eu tenho duas, na verdade. A primeira é sobre as notícias que saíram nos últimos dias, falando que o entorno do Xandão começou a vislumbrar uma ameaça, talvez até mesmo de prisão para ele, caso ele fosse para os Estados Unidos. Eu queria saber se, na sua visão, ele tem bons motivos, né? O entorno dele tem motivos razoáveis para essa preocupação. E a segunda dúvida é sobre como o ministro está vendo a reação da esquerda americana a toda essa questão da USAID, porque aqui no Brasil eu sinto que a esquerda basicamente está fingindo que nada está acontecendo. Eles não falam muito e ficam ainda nessa de que a teoria da conspiração, mas como a gente falou ao longo do programa, eu batou na cueca. O que tem a se dizer sobre isso, sobre um escândalo tão nítido, né, que realmente escancara o aparelhamento do Deep State, como o dinheiro do pagador de imposto americano estava servindo para financiar censura e agenda woke ao redor do mundo. Eles continuam simplesmente negando que tudo isso está acontecendo. O que está acontecendo aí nos Estados Unidos? Bom, começando por essa segunda, está acontecendo, acho que uma tentativa, como sempre, de fazer o spin, né? Ou seja, dar uma virada numa narrativa negativa, por parte da imprensa, por parte da mídia, né? Então, basicamente, o spin que eles estão tentando fazer é, afinal, olha só, o governo Trump está acabando com a ajuda alimentar, que é o Zaid que fazia, com ajuda humanitária, né? É um governo contra iniciativas humanitárias e tal. Mas eu acho que isso não tá colando junto ao público americano, né? O público americano é muito consciente dessa questão de para onde vai o dinheiro, né? E está vendo que o dinheiro vai não para, pelo que eu vejo, né? A grande maioria não vai para ajuda alimentar, né? Ou para ajuda de saúde, ou ajuda humanitária, através da USAID. Vai para promover determinadas causas políticas, né? Então, eu acho que, como em várias outras frentes, as narrativas da esquerda estão realmente desmoronando, as pessoas estão enxergando as coisas, né? Isso tudo vai se somando. Então, as revelações sobre a USAID tendem a fazer as pessoas desconfiarem mais das narrativas sobre a Covid, das narrativas sobre o clima, né? Então, e vão confirmando tudo aquilo que o Trump já vinha dizendo. Olha, existe um Deep State que trabalha contra, no fundo, né, o povo americano, assim como o Deep State brasileiro trabalha contra o povo brasileiro, né? Então, eu acho que esse é o quadro, né? Existe a questão específica, mas eu vejo pessoas falando assim, mas e o combate à fome, olha só o que o Zaid dava para o combate à fome. Pois então as pessoas ainda estão tentando ver por esse lado, né? Como se isso então fosse salvar o Zaid. Eu acho que de repente podiam fazer uma tentativa de manter programas que realmente sejam humanitários, mas pelo que eu vejo aí do quadro de gastos, isso era uma minoria, né? E o Trump não está preocupado assim com o politicamente correto, a gente já viu isso e isso é ótimo. Mas eu acho que essa é a situação. Quanto a, enfim, determinado ministro aí, receio de ir aos Estados Unidos, né? How does it feel, né? How does it feel? Como tem aquela música do... Agora não me lembro quem é, né? Como é que você se sente, né? Enfim, é da consciência, né? Da consciência de cada um, porque que a consciência acusa ou não, né? Se tem culpa no cartório ou não. E se não tiver culpa, eu acho que não tem que ter medo de nada, né? Se tem medo é porque tem alguma coisa. Eu diria isso. Eu acho que o artista é o Tom Greenan. É isso? How does it feel? Não. Pode ser. Não sei. Agora não sei. É um nome mais famoso, eu acho. Eu preciso ver de que você... Eu sei qual música que é, eu não tô lembrando do artista. É esse pessoal tipo Bob Dylan, esse pessoal mais dessa época aí.
Tá. Uma coisa Ministro, eu tenho um ponto também que eu queria trazer, que eu acho interessante, a loucura da... Like a Rolling Stone, do Bob Dylan. Bob Dylan, Essa daí. tá vendo? Claro. Exatamente. Meu Deus. Claro, fantástico. É. Olha só, a imprensa está também debruçada sobre isso, e é engraçado, né? Quando é sobre questões relacionadas a liberalismo econômico, a postura dos caras é diferente na CNN. Né? Eles falam do golpe, eles falam do movimento golpista, eles falam disso. Aí eu estava ouvindo hoje de manhã a turma da CNN falando, não, diferente do Metrópolis e de várias outras, como o Globo, etc. A guerra tarifária do Trump. Aqui, manchete do Metrópolis. Desde que ele assumiu a Casa Branca, ele tem feito ameaças tarifárias como estratégia para proteger os interesses dos Estados Unidos. Eu acho engraçado a expressão ameaça tarifária. E daí eles colocam anunciadas taxações para importação de produtos do México, Canadá e China. Os presidentes do México e Canadá já buscaram entendimentos com os Estados Unidos e as tarifas foram temporariamente suspensas. Mas a questão é a seguinte, o que esses caras deixam de lado, Ernesto, desde que a China começou com as zonas especiais econômicas, eles fazem dumping. É que tem muita gente que, enfim, às vezes não sabe o que é dumping, ou não sabe o que é livre concorrência no âmbito internacional, ou não sabe quais são essas regras de consolidação de trustes e de cartéis no mercado internacional. Mas a China sempre fez isso com os Estados Unidos. Ernesto. Perfeito. Não, você apontou muito bem. Existe todo um quadro aí de comércio internacional que vem sendo distorcido desde que a China entrou para a OMC no ano 2000. Né? A China entra por uma entidade que basicamente é para livre concorrência. Né? E, de repente, começa a usar os instrumentos estatais, né, que no fundo são do Partido Comunista Chinês, começa a usar o comércio como parte da estratégia do Partido Comunista Chinês, com todos os instrumentos que ela tem, valendo-se de regras que são pensadas para a economia de mercado. E aí vai o Brasil, por exemplo, durante o primeiro governo Lula, ou o segundo, reconhece a China como economia de mercado. Né? E outros países fizeram a mesma coisa. Então, com isso... isso prejudicou muito a indústria brasileira, inclusive, que grande parte da indústria brasileira foi destruída pela concorrência chinesa. Está falando dos Estados Unidos, mas no Brasil, né, a maior parte da indústria brasileira, o Brasil se desindustrializou desde que a China entrou para a OMC, que o Brasil reconheceu a China como economia de mercado, e o Brasil, então, perdeu a possibilidade de fazer isso que o Trump está fazendo, de defender o seu mercado e a sua indústria, tá? Para beneficiar a China. Então, a distorção grande é essa. Você tem uma economia que é a principal economia industrial do mundo hoje, a China, né, e segunda economia como um todo, que se vale de todo tipo de instrumento, você não pode fazer nada contra, porque presume-se que quem está na OMC são economias de mercado. Né? E cada vez que os Estados Unidos e outros tentam falar, olha, vem cá, vamos rever aqui as regras da OMC, para realmente pegar quem está abusando dessas regras, isso é bloqueado lá na OMC. Bem, então... O Trump, então, está, digamos, reconhecendo uma realidade. Né? Talvez o Brasil devesse fazer a mesma coisa em relação a quem realmente está... Porque quem está destruindo a indústria brasileira desde o ano 2000 não é a indústria americana, né? É a concorrência chinesa, que é totalmente subsidiada, totalmente usando recursos e instrumentos, no fundo, ilegais, de acordo com as regras do OMC, mas ninguém vai lá, ninguém pode investigar, ninguém pode saber como é que é, certo? Agora, então, o Trump está, portanto, com uma política, claro, de reindustrialização dos Estados Unidos. Seria bom que o Brasil tivesse uma política de reindustrialização, mas isso afetaria os interesses da China, né, que estão plantados aí no Planalto e no resto do sistema político brasileiro, e aí não vão fazer. Excelente, ministro. Tem uma charge que eu queria colocar do nosso grande Fabiano Silva aqui. Olha só, companheiro Haddad, você acha que essa taxa vai dar ruim? Vai dar ruim? Aí ele vou pegar a calculadora aqui, presidente. Tá. E a realidade é essa, né, Ernesto? Vai cair em cima do Brasil. O Brasil, se ele adotar um tom de reciprocidade, isso vai acontecer em detrimento do próprio povo brasileiro, porque o que a gente importa dos americanos não é brincadeira. Exato, né?
Claro, vai aumentar custos, vai aumentar a inflação, né, se o Brasil promover uma guerra aí, né? E, sobretudo porque, né, não existe uma política estruturada no Brasil, é tudo uma bagunça tributária para cá, ainda mais com uma reforma tributária que vem completamente caótica, que vem por aí, aumentando impostos ainda mais, como a gente sabe, né? Então, no fundo, tudo seria no sentido de aumentar custos para a indústria, para os produtores brasileiros, né? Isso seria a consequência, né? Agora, só um detalhe que eu queria só mencionar. As pessoas falam muita coisa de ameaça e tal. O Trump está usando os mecanismos comerciais de maneiras diferentes, né? Por exemplo, em relação ao México, Canadá, tem usado muito para a questão de pressionar nas medidas de imigração, né? No Brasil, basicamente, é a questão de defesa da indústria americana, nesse caso, né? Pessoal, retaliação, se haveria retaliação, isso seria uma retaliação dos Estados Unidos por algum tipo de ação do Brasil? Eu acho que não, né? Eu acho que é uma questão, no caso, industrial. Mas o fato é que, de um modo geral, o Trump está usando o comércio como parte de um mecanismo de poder, né? E isso é algo que, portanto, os totalitários, sobretudo a China, já faziam, agora você tem os Estados Unidos também jogando esse mesmo jogo. Fantástico, ministro. Eu queria agradecer demais o ministro Ernesto Araújo de falar aqui com a gente. A gente sabe que ele tem uma agenda tumultuada e ele tem também um curso sensacional, academiafolhapolitica.org, é o portal. Eu já falei semana passada, falo sempre, a gente precisa estar preparado para fazer uma leitura boa do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e sem informação é impossível ter essa leitura boa, né, Ernesto? É importante a gente desenvolver esse espírito crítico e vocês fazem isso na Academia Folha Política. Perfeito, exato. A ideia é que você não pode ficar só na política partidária, pensando quem apoiou quem vai apoiar quem. Não, a gente tem que... Quais são os fundamentos da política? Então, por exemplo, a gente está vendo lá textos de Platão, no meu curso lá, que jogam luz sobre o seguinte: o que está acontecendo no Brasil hoje é o abandono dos valores básicos. Isso é que o Platão diz que destrói uma sociedade, né? Quando uma sociedade opta simplesmente pelo utilitarismo, pelo imediatismo, isso destrói uma sociedade humana. Então está lá no Platão, né? É o que a gente precisa para entender realmente e ver a força dos argumentos que a gente tem, que não são simplesmente os argumentos de apoiar um, apoiar o outro, né? É o pensamento da civilização ocidental que exige uma atitude, um enfoque completamente diferente por parte, né, no caso da direita. Muito bom. Ministro Ernesto Araújo, muito obrigado pela sua participação. Sigam o Ernesto, Ernesto F. Araújo no X, ernesto.araújo.mre no Instagram e academiafolhapolitica.org. Entrem lá para ter a curiosidade de ver a quantidade de conteúdos que o ministro tem. Obrigado, ministro. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco no Fio Diário. Obrigado, Marco Antônio, Wagner, Sté, todo o seu público aqui. Uma alegria. Valeu. Um ótimo dia para o senhor.